Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que significa tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Como que isso acontece? Acontece até nos dias de hoje. Então nós vamos ver os textos bíblicos aí adiante e então nós vamos compreender. Lá no passado, Deus, então, falou para o povo de Israel, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. As pessoas veem assim, bom, hoje não tem como tomar o nome de Deus em vão, né? Porque esse mandamento foi dado para a nação de Israel, não é para nós, a igreja. Vamos ver como que se toma o nome de Deus em vão hoje, nos nossos dias. Então, para isso, nós vamos às Escrituras já, imediatamente. Olha, nós temos aí o texto que acabei de ler. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, veja bem, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tá, então nós temos aqui o quê? Uma ordenança de Deus para a nação de Israel, já avisando que não teria por inocente aquele que tomasse o nome dele em vão. Agora vamos ver outras passagens para agora, para nós aqui na igreja, para nós ter cuidado, amados, para nós nos referirmos a Deus de alguma maneira. Veja aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Ó, preste bem atenção para mim. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas aqui, olha, veja bem, parece que eu saí fora do contexto aqui, mas não, a gente inseriu esse texto aqui, que é para nós entender por que o nome de Deus é blasfemado hoje em dia, é usado em vão. Porque aqui o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui, ele fala rico, habita ricamente em vós, a palavra quer dizer, vamos ter a palavra que está em nós e vamos sempre falar da palavra. Que a palavra esteja na nossa boca. E diz aqui, tudo que fizer, seja por palavra ou em ação, né, em obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus. É aqui que está o problema da má interpretação das pessoas e usarem o nome de Deus em vão. Mas aqui, irmão Antônio, está falando o nome de Jesus. Bom, o texto lá para Israel fala para não tomar o nome de Deus em vão, né? Que não teria por inocente. Agora aqui, nesse texto, nós vemos que diz para usar o nome do Senhor Jesus, seja por palavra, seja oração. Então, hoje, podemos usar o nome do Senhor Jesus assim que vem na nossa boca, de qualquer maneira. Veja quem é Jesus. Quem é Jesus? Não é porque ele se tornou um homem aqui nessa terra, é que não tem problema nenhum. Veja bem, agora vamos ver quem é Jesus. Não é para tomar o nome de Deus em vão, então vamos ver por que tomar o nome do Senhor Jesus em brincadeira, assim usar banalmente, é problema, traz consequência. Porque se nós vimos lá que Deus não terá por inocente que usar seu nome dele em vão, agora aqui, o nome do Senhor Jesus, quem é Jesus? Vamos ver quem é Jesus na realidade aqui, nós consultando o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Esses dois versículos, veja o que fala de Jesus. Aqui, mas eu peguei a versão da King James, que ela é assim mais
fácil de entender. Mas não tem problema, é a mesma mensagem que a Almeida traz. Veja bem que diz assim, no princípio, ou seja, antes de ser falado aqui para o povo de Israel, o princípio, antes de ser dada a lei para Israel, o que acontece no princípio? No princípio era a palavra. Nas versões Almeida diz no princípio era o verbo. Agora, quando nós analisamos, nós vamos ver que verbo e palavra é a mesma coisa. Então não faz diferença. Então no princípio era, tanto faz ser o verbo como palavra, era palavra. Era a palavra. E o que aconteceu? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Era o próprio Deus. Porque veja que Deus, no princípio, lá que nós vemos no livro de Gênesis, a criação ele criou pela palavra. Ele mandou haver luz, houve luz. Né? Ele chamou as coisas, a existência, as coisas que não existiam a existência, ele chamou a existência pela palavra. E as coisas vieram a existir. Então a palavra que estava lá no interior de Deus, ela exteriorizada, ela aconteceu um milagre. Então o que aconteceu aqui? Por que Jesus é a palavra? O versículo 14 nós respondemos. E a palavra se fez carne. Então, o versículo primeiro diz que era a palavra, que a palavra era Deus. Então essa palavra que era Deus, o que aconteceu? Se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, Deus, pelo Espírito Santo, pegou a sua palavra, colocou como uma semente lá no ventre da Virgem Maria, e ali aquela palavra se fez carne. Aquela palavra se formou um homem. E a palavra foi encarnada. E aquele homem que nasceu ali é o Senhor Jesus. É o testemunho de João, aquele apóstolo que a amizade dele era tão íntima com o Senhor Jesus que ele reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Ele está testificando isso aqui. Que no começo era a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando nós vemos que a palavra era Deus, e essa palavra se fez carne, essa palavra que se fez carne era Jesus, então nós entendemos que Jesus é Deus. E quando usamos o nome do Senhor Jesus em vão, estamos usando o nome de Deus em vão. Certo? Não tem como sair daqui. É o que está escrito, eu não estou tirando da minha imaginação. Né? Agora nós vemos mais uma vez o testemunho de João, agora não ali no Evangelho, mas na primeira carta ali que ele escreveu. 1 João, capítulo 1, versículo 1, o mesmo testemunho que ele dá com outras palavras. Né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Veja bem que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra se fez carne. Quando essa palavra se fez carne, que é Jesus Cristo, o que aconteceu? O apóstolo João, ele fala que ele viu, ele contemplou, ele apalpou com as mãos dele a própria palavra de Deus, que era o Senhor Jesus. Então fica claro, esclarecido que Jesus é Deus, segundo o que está escrito na Bíblia. Ainda que tenha aquelas seitas que não acreditam, que separam, né? Eu todavia eu creio porque está escrito. Agora, vamos ver mais algumas coisas aqui para frente. Tiago capítulo 5, versículo 12. Veja como é interessante isso aqui. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Veja bem, tampouco façais outro qualquer juramento. Né? Seja suficiente a vossa palavra. Palavra nossa, agora está falando a nosso respeito, a nós, humanos, pessoas, pecadores, né?
façais outro qualquer juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja assim. Quando não, não. Procedei assim para não caíres em condenação. Note que aqui está interligando com com o primeiro versículo que nós limos lá, que está escrito que quem usar a palavra de Deus em vão, Deus não terá por inocente. Aqui diz para não cair em condenação. Aqui está falando sobre juramento. Alguém vai dizer, mas irmão Antônio, nós estamos falando aqui da palavra de Deus, de usar a palavra de Deus em vão, o que tem a ver com juramento? É o seguinte, veja bem, o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, o nosso idioma português. Então vamos ver no idioma original do Novo Testamento para nós saber o que é juramento. Veja, eu tirei aqui para nós não ficar em dúvida. Então, esta palavra juramento, né, jureis, no grego, ela se pronuncia homo, e tem 3 significados, 3 grupos de significados. Veja bem, primeiro ali, ela significa jurar, simplesmente juramento, como nós conhecemos. No segundo bloco aqui, ela já tem outras conotações. Então, jurar também significa afirmar, significa prometer, significa ameaçar com juramento. Tudo isso se enquadra como jurar. E no terceiro bloco, no juramento, mencionar uma pessoa ou coisa como testemunha, invocar, jurar, por. Agora, amado, veja bem, quando as pessoas usam o nome de Jesus Cristo determinando certas coisas, as pessoas estão jurando. Por causa do nosso idioma, as conotações diferentes, então a pessoa nem percebe que estando falando do nome de Jesus, afirmando alguma coisa no nome de Jesus, estão jurando pelo nome dele. Por exemplo, a pessoa ora por um doente, por exemplo, e afirma, promete a cura para aquele doente em nome do Senhor Jesus, determina, essa pessoa está jurando pelo nome do Senhor Jesus que aquela pessoa vai sarar. E agora, se as pessoas não sarar? Fica complicado, né? Nós vamos ver mais alguns textos aqui, amado. Veja bem, em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 19, o que está escrito? Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quer dizer, não use o nome do Senhor Jesus para brincadeira, não use o nome do Senhor Jesus para uma coisa que não vai acontecer, para uma coisa que vai falhar. Outra coisa, Mateus capítulo 5, versículo 37. O próprio Senhor Jesus nos ensinando aqui. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Agora vem, olha, o problema é, o que passa disso vem do maligno. Isso aqui tem a ver também, amados, com o nome de Deus, por causa que essa pessoa usa de uma palavra em nome do Senhor Jesus, afirmando alguma coisa que não acontece, a pessoa não está, a pessoa está usando em vão o nome do Senhor. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina para que não aconteça isso, para que não ocorra isso conosco? É simplesmente, nas banalidades, no cotidiano, no dia a dia, não ficar usando o nome do Senhor Jesus. Não usar o nome do Senhor Jesus à toa, porque esse nome tem poder, esse nome é o nome do Filho de Deus. Não é um nome qualquer para ser banalizado e andar na língua de ímpios, pessoas falando o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes estando lá, deitando e rolando no pecado daqui a pouco. Como nós vimos ali naquela invasão do Congresso Nacional, pessoas com camisetas dizendo Deus acima de tudo, e participando, às vezes até
enganado, né, inocentemente, ingenuamente participando de atos terroristas. Mas eu não sabia, eu não fui lá, eu achei que não ia acontecer isso, tal, tal. Mas estava lá com uma camiseta falando do nome de Deus. Em vez de exaltar Deus, fica colocando o nome de Deus na lama. Mais dois textos para nós terminar aqui. Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja, as nossas palavras podem contribuir para a nossa justificação. Entende? Podem contribuir para a nossa justificação. As nossas palavras podem contribuir para a condenação. Então, tem que ter tem que ser criterioso, né, Matos? E para nós encerrar a parte aqui dos textos, vamos ler o último texto, que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Guarda esse texto, fazei tudo para a glória de Deus. Assim sendo, amados, para nós encerrar esse texto aqui, qual a conclusão que nós chegamos? Mas vendo, amado, todos esses textos, nós não estamos assim, seguindo o conselho de uma pessoa, porque as pessoas erram. Vocês seguem o meu conselho, eu posso estar errando e estou conduzindo vocês ao erro e vocês vão espalhar o erro para outras pessoas e assim vai. Quer dizer, isso acontece. Hoje em dia, aí no meio da cristandade. Então, nós temos que ser criteriosos, amados, para que a nossa palavra, ela seja sim ou seja não. Que seja uma palavra firme, porque se vinha usar o nome do Senhor Jesus, está jurando por ele. Nós vimos ali do texto ali. Então, o que acontece muito hoje, amado, é que usa o nome do Senhor Jesus. A gente tem visto usar o nome do Senhor Jesus para brincadeira, para piadas. Usar o nome do Senhor Jesus em tudo que é coisa, está em adesivos, está em banners, está em camisetas, está em outdoors, em cartaz. Olha, está espalhado o nome do Senhor Jesus. É muito bom, nós temos que anunciar a Jesus. Só que tem um ditado, como nós vimos no último versículo que nós lemos. Quando nós falamos do nome do Senhor Jesus, quando nós aplicamos o nome do Senhor Jesus em alguma coisa, Deus está sendo glorificado? O Senhor Jesus está sendo glorificado nas nossas palavras, naquilo que nós falamos? Ou ele está sendo vituperado? Ou ele está sendo pisado pelos incrédulos que querem apenas uma pontinha da corda para eles pegar e puxar? É neste ponto, amados, que eu queria trazer este vídeo aqui para nós, amados, que temos zelo pelas coisas de Deus, que somos sinceros, que há sinceridade em nosso coração. Sinceridade para conosco, eu vou dizer assim, sinceridade é para comigo e para com vocês que escutam eu falar, vocês que me assistem. E principalmente para com o nosso Deus. Será que nós estamos sendo sinceros? Claro que erramos muitas vezes, mas uma coisa é a gente falhar, outra coisa é permanecer no erro. É gostar do erro e viver errado e adotar o erro. Então, amado, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus e vamos pondo em prática. Não é difícil. Vamos lembrar, amados, quando eu usar o nome do Senhor Jesus, seja para honrar. Como que a gente usa o nome do Senhor Jesus para honrar Ele? Pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus, falando que ele estando em forma de palavra lá no céu, aqui ele se tornou em carne, morreu, seu sangue foi derramado, né, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai. Isto que nós temos que falar do Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição, o poder que ele tem para nos salvar. Amados, as curas, libertação, essas coisas, tudo vem para o cristão à medida que ele busca o reino de Deus, à medida que ele busca sinceridade para com o Senhor. Não precisa estar indo atrás de curandeiros e coisas assim. As curas, a libertação, o Senhor Jesus usou do seu poder de Deus nele, né?
Ele outorgou aos apóstolos, não falaram que ele outorgou a todo mundo, ele outorgou aos apóstolos, né? O dom para curar enfermos, e isso para que, veja, os apóstolos de Jesus começou a obra, os apóstolos vieram concluir a obra. Então, os apóstolos foram autorizados e eles, através deles, as pessoas eram curadas, mas tinham um objetivo. Para as pessoas saberem que Jesus era o Filho de Deus, então acontecia milagres. Mas acontecia milagres que naquela época não tinha cura, como hoje tem. Então, amados, hoje em dia não é necessário milagres para as pessoas crer. Aquele que é salvo, ele crê sem milagres e é mais bem-aventurado ainda. Então, isto é que é o importante, né, amados? Usar o nome do Senhor Jesus para quando for para as coisas acontecerem. Está escrito na Bíblia que, a respeito de oração, que Deus ouve as nossas orações. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós temos certeza de receber aquilo que pedimos. Mas fica bem claro que é desde que o nosso pedido seja conforme a vontade do Senhor. Se for diferente da vontade do Senhor, não vai receber. E é aqui que entra o nome de Jesus em vão. Eu mesmo já fiz isso uma vez. Porque lá no começo da minha caminhada com o Senhor, eu fui muito como se diz, na onda de determinar, tem que determinar, determina, acontece, tal, porque senão é falta de fé. E nessas vezes, muitas vezes orava por pessoas e as pessoas eram curadas. Mas aconteceu uma vez que eu orei por uma pessoa, essa pessoa não foi curada. Essa pessoa simplesmente faleceu. E agora? Agora a gente dá certeza para a pessoa, para a família da pessoa, não, é no nome de Jesus, vai levantar desse leito, tal. E a pessoa falece. Aonde que vai parar o nome do Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz uma oração que não está de acordo com a vontade do Senhor. Por exemplo, aquela pessoa que eu orei por ele, determinei ali, que me ensinaram, né, que funcionava, que essa pessoa levantasse dali. O que eu fiz? Era uma pessoa que, com certeza, o Senhor já havia determinado de recolher essa pessoa. Era um cristão, era um filho de Deus, uma pessoa muito querida, creio eu, que era uma pessoa salva. E penso assim que o Senhor estava na hora de chamar ele lá para a glória. O que adiantou a minha oração? Sabe qual o efeito que teve? As pessoas ficaram desconfiadas. Orou em nome do Senhor, deu certeza que Jesus ia curar, e agora? Para os curandeiros da fé, isso é falta de fé. Mas para os salvos que buscam na palavra de Deus, entendem que não é assim, determinar e vai acontecer. Primeiro tem que saber se é da vontade de Deus, do Senhor. Então é aqui, amados, que hoje as pessoas incorrem no mesmo perigo que lá Israel podia incorrer de usar o nome do Senhor em vão. Usar o nome do Senhor, como a gente vê aí no meio da cristandade, estão usando para brincadeira, falam línguas estranhas que só Deus sabe a origem daquelas línguas ali. E assim, muita coisa que estão fazendo e estão usando em vão, em brincadeira. Amados, a gente pregando o evangelho para as pessoas não precisa de adesivo lá de Jesus nos carros, não precisa de muita coisa assim. Vamos ser sensatos como filhos de Deus, vamos usar o nome do Senhor Jesus naquilo que nós sabemos que vai ser para a glória dele, naquilo que temos a certeza que vai acontecer, para que o nome de Deus não seja usado em vão. Certo? Terminamos aqui este vídeo. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que têm participado junto com a gente, ficado com a gente até o final desse vídeo. O Senhor abençoe e guarda cada um de vocês.
Família de vocês, ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.